também deixar o microfone desligado e a câmera. Então, assim, só mostrando Agora começou. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os alunos aí do terceiro ano. Vamos lá começar com o assunto de literatura. Já estamos chegando aí próximo do Enem, né? Falta pouco tempo para a gente chegar aí no dia da prova do Enem. E a gente começa com os assuntos de literatura mais próximos da gente, né? A gente trabalhou durante tanto tempo com assuntos de literatura, às vezes até um pouco aquém da nossa realidade, mas essa geração que a gente vai trabalhar agora, e os autores, principalmente que a gente vai mais para frente, são autores mais próximos, né? São autores que trabalharam com assuntos mais atuais, mais próximos da gente, principalmente esses autores da geração de 30, né? A gente estudou o pré-modernismo, né? O que foi que fez com que o modernismo se tornasse o que ele é, né? Com as vanguardas europeias, né? Com o movimento da Semana de Arte Moderna, toda a nacionalidade que existia através da arte, né? A quebra dos padrões. A gente veio para a geração de 22, né? Que começa na Semana de Arte Moderna, e a gente vê que essa geração de 22, ela era bem anarquista, né? Era uma geração que queria a ruptura com os padrões, dos cânones da literatura, da formalidade, da linguagem, dos temas, e aquele fôlego para trazer uma literatura mais próxima da realidade, do nacional. E a maior perspectiva que a gente tem disso é a geração de 30, que é uma geração que é também chamada de regionalista, né? Esses autores que a gente escolheu trabalhar são autores que têm uma linguagem muito próxima da realidade do lugar de onde se está falando, né? As temáticas têm uma denúncia social muito grande e estão muito próximas da gente, né? Esses autores que a gente vai trabalhar hoje na próxima aula são autores nordestinos, né? São autores que são responsáveis por falar sobre o que acontecia no Nordeste naquela época, uma denúncia social muito grande. Então, a literatura que foge apenas do prazer da leitura, mas também a leitura como a literatura como um papel social, né? Um papel social também de denúncia dessas mazelas e também de mostrar nossa raiz, né? Nossa história através da literatura, com assuntos como seca, né? Como a miséria, né? Como coronelismo, patriarcalismo. A gente vai ver personagens aqui que contam suas histórias em meio de engenhos, né? Ou em meio a secas. Então, assim, são assuntos muito próximos da realidade aqui do Nordeste, tá bom? Então, geração de... Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que todo artista, todo autor, né, todo escritor, ele não é aquém da realidade da época, né? Alguém que escreve hoje, ele é embebido nesse contexto social que acontece hoje, com todas as suas influências, a política e as questões sociopolíticas que acontecem no país. Nessa época não é diferente. Tá? Então, essa geração de 30, né, a gente vai ver que é de 30 até 45, né, a gente depois vai trabalhar na próxima geração, a geração de 45, é uma geração que foi influenciada, né, por conflitos sociais e políticos muito grandes, né, como a Revolução de 30, né, que aconteceu no Brasil. Eu acredito que vocês já tenham trabalhado isso em história, né, a gente pode aí embeber nesse momento aí Getúlio Vargas, a relação da Revolução Constitucionalista de 32, na era Vargas, e Segunda Guerra Mundial. Então, não é um contexto fácil, não é um contexto em que o Brasil vivia uma serenidade política ou histórica. Então, dentro dessa leitura dessa época, esses autores viveram no meio desse conflito. Então, nada mais é lógico do que esses autores refletirem isso dentro das suas obras, né? Então, essa geração é muito marcada por trazer dentro da literatura esses fatos contemporâneos dessa época, que, ao mesmo tempo que eles tinham um realismo muito grande, vocês vão ver duas obras que eu falei para vocês, Vidas Secas e o 15, por exemplo, é um realismo tão grande daquelas famílias que viviam na seca, mas, fora falar sobre a seca, existiam questões políticas e sociais em relação àquilo, né? São histórias comoventes, mas, ao mesmo tempo, são histórias contadas de forma realista, crua, né?
em que a emotividade ela está na leitura, não na própria escrita em si, né? Então, a gente vai ver uma característica muito grande com o realismo, e o que a gente chama do neorrealismo, e também do naturalismo, tá? Existem algumas obras desses autores regionalistas que não têm essa temática específica regional, são autores que falam mais de conflitos espirituais, falam um pouco sobre assuntos da mente humana, né, que tem uma relação com o naturalismo, né, como a gente lembra do Alienista, né, em que o médico era louco, né, e achava que todo mundo era louco, fala muito sobre a loucura, sobre as relações sociais, como Graciliano Ramos, né, escreve em Angústia, por exemplo. A gente vai trabalhar nessa geração de 30 agora, os escritores de romance, quem escreveu em prosa, tá? Então, a gente vai trabalhar os autores que escreveram em prosa, como José Lindo Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, e depois a gente vai trabalhar a galera mais da poesia, tá? Que aí a gente vai falar de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que é o rei do Enem, o que mais cai no Enem, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Então, a gente vai trabalhar em duas partes diferentes. Agora, a gente vai trabalhar os romancistas, tá bom? Quem escreveu os seus livros regionalistas através dos romances. Mas a gente não pode esquecer que esse engajamento político desses autores tem uma história, né? Normalmente, esses autores dessa geração de 30, eles tinham pensamentos políticos levados normalmente para a esquerda, né? São autores que denunciavam os desmandos do governo, do sistema patriarcalista, do coronelismo. Então, são autores que têm uma temática social regionalista dentro do engajamento político. Quando eu falo engajamento político, não é partidário, é uma visão política de se ver a realidade e não esquecer uma realidade que acontece no Brasil, como acontece até hoje, das questões, das temáticas mais frágeis da sociedade, esses autores trouxeram para dentro da literatura, tá bom? Vamos aí, galera de história. Até hoje a gente fala sobre a queda da Bolsa de Nova York. Então, se a gente pensar na geração de 30, ela vem da quebra da Bolsa de Nova York, que influenciou o mundo inteiro, né, em 1929, e não menos o Brasil. Né? O Brasil, como consequência dessa quebra da Bolsa de Nova York, mudou a economia inteira, prejudicou a economia, e o café brasileiro sofreu uma forte queda no mercado exterior. Lembrando a vocês que o Brasil passa por ciclos de monocultura, né? A gente teve o ciclo da cana-de-açúcar, a gente vai ver nessa geração o declínio, né, da cana-de-açúcar no Nordeste, né? Então, toda a produção dos engenhos, né? Toda como é que eu posso dizer? Tudo de que compreende os engenhos, as cidades, né? Todo o poder que existia, a gente vê aí sendo trocado pela questão do café. Só que tem um baque também grande do café brasileiro, em que o preço caiu tanto que os produtores tiveram que queimar o café para não vender a preço de banana, né? Então, influenciou muito, a economia não estava tão boa, né? A gente também vem nesse contexto histórico a Revolução de 30, né? Que Getúlio Vargas aí conseguiu politicamente aí depor o presidente Washington Luiz, e aí era um governo provisório que depois teve o Estado Novo com Getúlio Vargas. A gente sabe os dois lados de Getúlio Vargas, né? Ao mesmo tempo foi visto como uma pessoa ditadora, né? Mas ao mesmo tempo trouxe várias conquistas para o Brasil, como a carteira de trabalho, como empresas estatais, mas a gente sabe que tem todo um outro lado por trás dele que não é tão bom assim. Então, a gente lembra também que existia até aí, depois da Revolução de 30, né, essa política um pouco mais renovada, a gente tem o fim daquela política do café com leite, né, que a gente viu no bimestre passado, em que aqueles barões de São Paulo e Minas Gerais trocavam o poder político nacional, né. A gente também não pode esquecer da Revolução Constitucionalista e
em 34, foi promulgada uma nova Constituição, né, e Vargas manteve-se no poder. A gente vai falar também, vocês conhecem essa história aí de Getúlio Vargas como Estado Novo, né? E uma coisa bem interessante tem a ver com hoje. Vocês sabem que hoje em dia, isso a gente falando de história, tá? O governo atual, né, Bolsonaro, se usa às vezes, se imune da Lei de Segurança Nacional, né, que foi aprovada por Getúlio Vargas, e essa lei, de certa forma, foi feita para perseguir a oposição naquela época, né, os comunistas, principalmente, e os artistas daquela época. Hoje, né, sei lá, quase 100 anos depois, essa Lei de Segurança Nacional é colocada hoje, usada também dessa forma de perseguição, né, contra o que se coloca no governo. Então, Getúlio Vargas tem também esse perfil, né, mais de direita, mas vocês também têm que entender nessa época que as ideias comunistas vinham começando a chegar no Brasil, e a maioria dos autores que a gente vai trabalhar tem uma visão ligada também a isso, né, a humanização, aos problemas sociais, a denúncia dos problemas sociais, como a gente vai ver para frente, tá bom? Então, aí tem algumas fotos para vocês darem uma olhada, né? A crise de 29, né, da Bolsa de Nova York. O fim aqui da política do café com leite. A Revolução de 30 aí, de Getúlio Vargas. Gente, assunto de literatura, trechos de obras de literatura podem cair na prova de humanas, tá? Os assuntos que são tratados dentro da literatura, principalmente esses que falam de questões sociais, como nessa geração, podem estar, sim, na prova de humanas. Porque o autor dessa época mune-se de histórias, de personagens e de uma realidade, de um contexto histórico real, por mais que a história seja fictícia, por muitas vezes. Tá bom? E aí, como eu já falei para vocês, né, mais uma questão do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que tinha um cunho autoritário, né, e fascista. E esses romancistas de 30, só para vocês entenderem, quando a gente fala romancista, não é que é da época do romantismo, não. Romancista é quem escreveu romances, tá? Então, esses romancistas que a gente está trabalhando agora, de 30, eles, ao colocarem nas obras dele temas sociais, mais regionais, né, tão esquecidos, né, como o sertanejo, como as mazelas sociais que aconteciam no sertão, por exemplo, e também nos sítios históricos, né, como a gente vai ver já chamado falando de Salvador, do interior da Bahia, né, da questão do cacau no sul da Bahia. Então, eles aprofundaram essas contradições e acabaram radicalizando ideologicamente, como está hoje, né? A gente vê toda a sociedade brasileira, principalmente, dividida entre extrema-direita e os comunistas ou os progressistas, né? Então, essa radicalização também aconteceu nessa época, tá? E nomes importantes da história do comunismo apareceram nessa época, como Luiz Carlos Prestes, né? Olga Benário. Inclusive, eu indico a vocês assistirem o filme Olga, né? Que fala a história de Olga Benário, é muito bom. Então, o integralismo e o comunismo surgiram como possibilidades de transformação da realidade, né? Só que, lembra daquele otimismo dos anos 20, né, com Oswald de Andrade e Mário de Andrade? Esses autores dessa geração, eles meio que trocam esse otimismo anárquico por um pessimismo, né? Pela esperança de uma revolução das elites ou operário camponesa, que seria o comunismo. Então, se começa a perceber nessa geração, e você vê pela áurea dos livros, que as histórias não precisam ter finais felizes. As histórias não precisam se moldar a um desejo de uma história que não é real. É um contexto histórico, vocês vão ver que as obras desse livro, não é que elas são trágicas, elas são reais, né? E essas histórias reais nem sempre acabam como a gente espera que um romance acabe. Então, deixa-se de lado todo aquele idealismo literário, toda aquela ideia de finais esperados, e você vai ver finais tristes, como acontece em vários livros aqui dessa geração, porque mostram a realidade daquela época, tá? Então, a gente vai ver que essa geração vão ter características bem interessantes, né, que tem a ver com esse regionalismo.
Vão focar no mundo contemporâneo, né? Esse contexto histórico que a gente acabou de falar. Há também uma reflexão sobre o sentido de existir, então vai se falar muito sobre a existência humana dentro desse contexto, né? A profundidade também que existe na psique dos personagens, isso tem uma relação muito grande com o realismo, né? Como é o existir dos personagens, um pessimismo e desilusão travado por autores, né? Em um contexto histórico pós-guerra mundial, né? Com esse sistema praticamente fascista que a gente tinha naquela época, e vai trazer isso dentro da obra, né? Contextos focados no contexto sociopolítico dessa época, logicamente que ficção, né? Mas atrelada a um contexto sociopolítico que existia, vão trazer vestígios dessa liberdade de expressão que existia na geração de 22, então a geração de 30, ela vai ser um pouco mais calma em relação àquele anarquismo todo da geração de 22, mas as consequências dessa geração de 22 vão vir para ela como a liberdade formal, a liberdade do uso da linguagem. Então, lembre-se que quem lutou por essa quebra do padrão, né, da arte e da literatura foi a geração de 22. Vocês vão ver uma perspectiva realista. Eu não sei se vocês lembram do segundo ano, mas no realismo, né, que aconteceu no Brasil, os personagens eram tratados, né, na sua perspectiva psicológica, né, uma análise psicológica dos personagens, como fazia muito bem Machado de Assis. Tá? E vocês vão ver a presença de uma cor local na prosa. Tá? Lembrando que prosa são os romances. Tá? Prosa, existem dois tipos de texto, prosa e poema. A prosa são os textos escritos em parágrafos, né? Textos longos em capítulos, que no caso da gente vai falar sobre os romances. E os poemas são feitos em versos, né? Outro esquema que a gente vai trabalhar em outra aula. Então, o que foi essa geração de 30, para a gente resumir, né? É essa prosa modernista que é chamado de segunda geração, que vai refletir e combater as ideias, né, fascistas e essas ideias autoritárias do regime vigente. Não é uma obra que vai falar diretamente com política, não fala sobre partido, nada. Mas é uma posição social dessa galera que trabalhou nessa geração, com um olhar crítico e realista sobre o Brasil nessa época do Getúlio Vargas. Então, existe aí uma perspectiva, não esqueça essa palavra, viu? Uma perspectiva realista e não idealizadora mais, né? Não se idealiza um país que não existe, se mostra ele, se é realista. Então, esse neorrealismo, além de rejeitar essa idealização romântica, né, que existiu por muito tempo, eles deixam de lado a impessoalidade realista e começam a dar essas cutucadas e mostrar a realidade de um período duro da história brasileira, tá? E as influências que vocês... o assunto do realismo, ele cai muito no Enem também, tá? Então, o que é que essa geração tem a ver com realismo? Se eles queriam fazer uma denúncia social, se eles queriam falar sobre a relação do existir dos personagens, né? Histórias que tinham uma relação com o contexto da época, eles tinham que ter influências realistas. Então, neorrealismo significa que eles tinham uma visão do novo realismo. Então, eles procuravam a verossimilhança, por mais verossimilhança, verdade, quer dizer, a semelhança com uma verdade. Por mais que as obras fossem ficção, os personagens não precisam naturalmente serem reais, mas serem personagens que existem na realidade. Tá? A linearidade cronológica, vê o que é isso o que é isso. Quando a gente tenta contar uma história para trazer mais realidade para ela, a gente conta a história de uma forma linear, cronologicamente falando. O que é isso? A história é contada no percurso normal do tempo, tá? Do começo ao fim. Que é diferente de obras que a gente vai ver nas gerações futuras, que tinham o fluxo de consciência, né? Como Clarice Lispector. Aqui, a narrativa ela é cronológica, tá? Ela é linear, se faz análise psicológica muito grande, né? Há uma tipificação social muito grande, e a noção precisa do tempo e do espaço. Quer ver, se eu quero deixar algo real, eu tenho que deixar claro essa noção do tempo e do espaço para entender, para o leitor entender onde ele está, em que tempo está,
e qual é a realidade daquela época, né? E, como eles eram realistas, né, eles também tinham uma correspondência muito grande entre a linguagem e a realidade. Os personagens, ao falar nas obras, eles demonstravam as características da sua formação linguística, suas variantes linguísticas, sua forma de falar, de pensar, para trazer esse realismo, né, através de uma forma fixa de narrar. Tá? Como eu falei para vocês, essa denúncia social era grande, né, por interesse por temas nacionais, e uma linguagem mais brasileira aí, que já é um vestígio aí da primeira geração. Tá? E isso aconteceu no Nordeste? Não. Existem outros autores, como o Érico Veríssimo, por exemplo, que é do sul do país. Tá? Mas aí a gente não tem como falar de todos os autores, mas a gente vai falar dos nossos nordestinos, que estão todo ano na prova do Enem, tá? E na prova, principalmente do SSA, já que é um vestibular regional daqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, no final da aula, 5 questões que caíram no Enem de 2018, 2015, né? Que tem a ver com literatura, tá? E eu só queria deixar vocês um pouco atualizados. O Enem não coloca a prova do textos de literatura para perguntar quem é o personagem, qual é a história, nada disso. O Enem, quando coloca um texto literário, ele pode colocar um texto literário para fazer uma questão sobre gramática, por exemplo. Para fazer uma questão sobre coesão, elementos coesivos, pode falar sobre pontuação, mas através de um texto literário. Que você entendendo a história do livro, você entendendo o que ele quer dizer, né, pelo contexto que você já conhece, esse destaque vai se dar a alguma questão linguística desse texto, é muito mais do que saber o nome dos personagens. Então, é interessante saber a história, é interessante conhecer, mas o interessante mesmo é ler a obra, conhecer a obra, para quando se perguntar qual é a intenção do personagem dizer aquilo, né? Ou usar aquela pontuação. Tá? É isso aí. Então, nesse regionalismo, a gente tem um destaque também a um romance urbano e psicológico, como Graciliano Ramos também faz, quando ele escreve, por exemplo, Angústia. Então, a gente vai entender que os autores da geração de 30 estavam embebidos em uma época ligada fortemente ainda à cana-de-açúcar, a gente vai ver depois o café, né, os engenhos. Quando os autores vão falar sobre a sua infância, a infância está automaticamente atrelada a um contexto dos engenhos. Logicamente, para esses autores, a maioria deles, como Graciliano Ramos, por exemplo, e José Lins do Rego, eram pessoas que tinham dinheiro. Então, eles são aquele menininho que não é da senzala, é um homem branco que viveu no meio de um engenho, e eles vão falar sobre a infância dele, só que de um lado do homem branco, né? Então, aí eu tenho algumas fotos aí para vocês, né? Dos engenhos, da produção da cana-de-açúcar. Também um contexto que vai se falar muito nessa geração é sobre a seca, tá? A gente vai ver que, principalmente Raquel de Queiroz, né, e Graciliano Ramos vão trabalhar essa temática. Inclusive, para vocês terem uma ideia, o nome do livro O 15, que é de Raquel de Queiroz, é falando sobre a seca que aconteceu em 1915, né, da família e a luta para conseguir sobreviver. Então, são temas aí muito próximos da gente. Quem aqui já foi no interior, tem família no interior, ou já foi no interior, ou simplesmente tem noção do que acontece até hoje no nosso sertão, né? É uma questão lógica. Se a gente vê com um grupo aí que quer trazer uma dinamicidade, né? Uma coisa mais atual para a literatura, o enredo tem que ser dinâmico, né? Com a linguagem simples, tá? E atrelado a um contexto ideológico, tá? Que existia, porque eles queriam alcançar um maior número de leitores possíveis, e ele se muniu também de conceitos filosóficos e sociológicos, tá? De outros autores também que surgiram na época, como, por exemplo, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Gente, quem gosta de história, entender o processo de formação da nossa cultura do Nordeste, do Brasil, esses dois autores que eu vou falar agora, esses dois livros, vocês podem baixar na internet. Eu vou mandar para vocês hoje um link onde tem dezenas de livros para vocês baixarem.
Esses 2 livros que eu vou falar agora, que é Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, ele explica a nossa cultura nordestina, a comida, a linguagem, a história, a vida dos negros dentro da senzala, e como isso transformou a cultura que a gente tem hoje, o que a gente come, a tapioca que a gente come, a feijoada que a gente come, o sotaque da gente, tá? Gilberto Freire, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ele explica que a gente tudo não fala no diminutivo, mainha, painho, a gente não fala no diminutivo, ele vai explicando que isso veio de uma tradição linguística das negras que viviam dentro da Casa Grande, que falavam sempre muito carinhosa com as crianças que eram filhas de senhores de engenho. Então, sinhazinha, menininha, painho, essa cultura linguística ela veio através disso aí e é explicado aí Gilberto Freire. Tá? Então, eles também vão se munir desse conceito mais sociológico para falar sobre a vida dos personagens, e também Sérgio Buarque de Holanda com o livro Raízes do Brasil. Quem aí quiser estudar, ler esses 2 livros, não é só por literatura, é uma aula de história, de conhecimento sobre a formação do povo brasileiro. Tá? Então, vamos para os autores e obras. Né? A gente vai trabalhar 3 autores hoje. Né? Eu não tenho como trabalhar todos os livros, todas as obras, mas eu vou fazer o possível para a gente entender o raciocínio, a linguagem e os temáticas de cada um. Tá bom? Então, José Américo de Almeida, gente, é o primeiro autor. Esse autor, ele nunca caiu no Enem, tá? Ele é um autor que não se fala nem tanto dele. Mas por que eu trouxe ele? Eu trouxe ele porque ele é o primeiro autor, né, que tem essa característica regionalista. Para vocês terem uma ideia, o nome do livro dele é A Bagaceira, né? A Bagaceira, que aí tem 2 contextos, né? Confusão, a gente também tem a bagaceira no sentido do bagaço da cana, né? Então, o autor, José Américo de Almeida, ele abre esse ciclo de 30, né? E eu trouxe também José Américo de Almeida porque já no prefácio dele, né, no prefácio do livro, ele define esse novo regionalismo, né? Que aí vai basear esses autores que a gente vai trabalhar depois, né? Então, superando aquele exótico, aqueles modismos de literatura, de fazer as coisas sempre iguais, os lugares comuns da literatura rural, né, de falar sempre as mesmas perspectivas, dá cara a um novo romance regional que vai ser uma síntese do particular e do universal. Então, ao mesmo tempo que vai se falar sobre traços específicos de uma região, vai se falar sobre a vida de todos os homens. Então, não é para falar de um sertanejo e de um espaço. É o grande espaço que permeia e tem esses homens que caracterizam esse lugar. Tá? Para vocês terem uma ideia, no prefácio do livro dele, ele, diante dessa realidade nordestina, ele diz que há uma miséria maior do que morrer de fome no deserto. É não ter o que comer na terra de Canaã. Né? O personagem da obra é Lúcio, né, que é universitário e filho do senhor de engenho, que diz essa frase porque ele não se acredita como é que uma terra tão próspera como o sertão, por exemplo, as pessoas morrem de fome, né, e tendo uma terra tão próspera, né. E esse livro, né, que tem como Lúcio como protagonista, ele tem duas perspectivas, tá? Faz uma observação da análise da vida rural, né, dos sertanejos que fogem da seca. Esse assunto da seca agora vai ser muito pertinente para a gente. Lá na frente, lá no quarto mestre, a gente também vai ver uma obra muito conhecida que é A Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que é daqui, né, de Pernambuco, recifense. Vai falar sobre esse êxodo rural que existe muito grande, dos sertanejos que fogem da seca e vêm para o litoral. E também vão empregando-se, no meio do caminho, engenhos, né? E esses engenhos são a mola da economia nordestina, né? Então, a decadência desses engenhos que vai acontecer nessa época traz o fim a um ciclo que era toda uma perspectiva de sociedade centrado nos engenhos, né? Então, as cidades, né? Todo o convívio social também era permeado como esse engenho funcionava, essa máquina que funcionava. Tá? Então, ele vai falar sobre essa parte também e sobre a ignorância e a miséria coletiva daquela época, né?
porque as pessoas eram mais enganadas facilmente, né? Vocês vão ver que nessa época existiam os grandes coronéis, que além de ser um líder político, né, na época, era também da economia e afastava as pessoas do conhecimento e trazia quanto mais ignorância, mais miséria, mais dependente dessas situações o povo se tornaria. Então, estão vendo aí que já tem uma temática mais virada para uma visão de esquerda, né, uma visão mais socialista. Tá? E ele também vai falar sobre uma história de amor entre Soledade, Lúcio e o pai dele. Então, tipo, é um triângulo amoroso entre pai e filho e uma outra mulher que era uma retirante, né, chamada Soledade. Então, essa obra ela é bem regionalista, tá certo? Então, vocês vão ver nessa obra também uma modernidade linguística e estrutural grande, né? Vocês vão ver a linguagem mais próxima desse socioleito do sertanejo. E é um importante livro, tá? Eu vou mostrar para vocês um trecho, porque o Enem, vamos imaginar, a pessoa, se eu estou falando tudo isso, serve para quê? Para primeiro você entender o contexto, você entender o que é que esses autores queriam, qual era a linguagem que eles pretendiam, qual era a intenção deles, mas eu vou mostrar para vocês um trecho, porque o Enem trabalha assim, tá? Ele vai colocar um trecho no livro e pode fazer uma pergunta sobre o trecho. Então, eu vou colocar um trecho, só um trecho de Bagaceira, e vocês vão ver, presta atenção na linguagem, nos termos que são utilizados, nas frases curtas, na linguagem e os assuntos que são trazidos nesse trecho em Bagaceira. Vamos lá. Era o êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados, como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como que quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam onde iam. Expulsos do seu paraíso por espada de fogo, iam a acaso em descaminhos, no arrastão dos maus faldos. Fugiam do sol, e o sol guiava-lhes nesse forçado nomadismo. Adegalçados na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse. E os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, doentes da alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição humana. Eram retirantes, nada mais. Meninotas com as pregas da súbita velhice karateavam, torcendo as carinhas decrépitas do ex-voto. Os vaqueiros másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria. Pequenos fazendeiros, no arremesso igualitário, baralhavam-se nesse anônimo aniquilamento. Mais mortos do que vivos. Vivos, vivíssimos só no olhar. Pupilas do sol da seca, uns olhos espasmódicos de pânico assombrados por si próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante. Fariscavam o cheiro enjoativo do melado que lhes exacerbava os estômagos jejunos. E, em vez de comerem, eram comidos pela própria fome numa autofagia erosiva. Forte, né, gente? Isso aí é um retrato de pessoas que são retirantes, né? Ele vai explicando que é o êxodo de 88. Ele vai ter algumas frases de efeito bem interessantes. Ele diz que eles andavam estropiados, né? Como se estivesse dançando e sendo levado pelas pernas e não levando as pernas, né? Ele diz que não tinham pressa de chegar porque não sabiam onde iam, porque o retirante ele não sabe para onde vai, ele só sai, né? E eles foram expulsos por espadas de fogo, pelo sol, né? Pela seca, né? Tem muito também aí metáforas nesse trecho. Vocês estão vendo aí também que fala sobre os braços finos, não tinham força, e eles não tinham idade, não tinham nada, eram apenas retirantes. As meninas novas, com pregas no rosto, né, como se fosse uma súbita velhice, é por causa do sol que envelhecia e craquelava o rosto dessas crianças. Então, vocês estão vendo aí que a única coisa que ele diz que tinha viva neles eram os olhos, né, que aí marca um pouquinho sobre a esperança, né, e que eles, em vez de comerem
aquele melaço, quando trabalhavam, né, nesses engenhos, eles não podiam comer aquilo. O melaço é aquele caldo grosso que sai da cana, né? Eles olhavam para aquilo ali, mas eles não comiam o melaço, eles eram comidos pela própria fome, de uma forma bem erosiva. Então, estou vendo aí que é um livro social, né? Tem aí linguagem bem regional, como adega alçado, bulha, cabroeira, bagaceira, né? Várias palavras aí interessantes. Então, esse é o clima dessa geração. Se vocês já olharem direitinho, não existe uma emotividade ao falar, essa emotividade ela não é exacerbada, mas existe aí um toque de realismo crítico quando vai se falar. Tá? Os adjetivos não são colocados de graça aleatoriamente, né? Então, eles têm uma característica forte de, ao adjetivar, colocar características, trazer essa força da linguagem, tá? Então, essa aí é a obra bagaceira. José Lins do Rego, que é nosso segundo autor, é um autor muito interessante, tá? É um autor que viveu dentro da realidade dos engenhos, então, ele fala sobre esse ciclo da cana-de-açúcar, né? Sobre esse momento dos engenhos, com propriedade, né? Porque ele viveu desde a infância nesses engenhos, e a obra dele se divide em 3 partes, tá? O ciclo da cana-de-açúcar. O que é o ciclo da cana-de-açúcar? Ele começa com o menino de engenho, só para vocês entenderem o contexto, para quando vocês forem fazer uma prova, o menino de engenho, ele começa a contar como ele saiu de Recife, tá? Foi para a fazenda da família, né, do avô, né? E nessa fazenda, pequeno, ainda a cana-de-açúcar dominava a economia, né? A cana-de-açúcar ainda era a mola econômica do Nordeste, e vai passando, é meio que uma obra cronológica. Menino de Engenho é a infância dele, Doidinho é a adolescência, Banguê, que me chama de Bangulê, mas é Banguê. Moleque Ricardo, ele já está adulto, né? Depois entra aí essa história do amigo dele chamado de Ricardo. Vem Usina para falar sobre a modernização dos engenhos. E depois Fogo Morto, que é quando existe a decadência de todo o sistema do açúcar, de toda a produção açucareira no Nordeste. Então, José Lins do Rego, ele, quando fala de ciclo, é ciclo mesmo. Quando ele era criança, que ainda estava a cana-de-açúcar muito forte, até a decadência dessa cana-de-açúcar. Tá? Vocês sabem também que esses temas regionais, né, de sertão, tem também as temáticas sempre do cangaço, né? Os cangaceiros, né, aquelas histórias que a gente escuta aí dos nossos avós, né, a gente escuta sobre, através de Lampião, né, Maria Bonita, o misticismo que existia, né, através da religiosidade. Vocês devem saber que sempre quando se fala sobre o sertão, são pessoas mais religiosas, pessoas mais próximas do que é místico, né, tem as suas ideias sobre a realidade, né, através de alguns padrões religiosos, né, e também ele também escreveu sobre temas diversos, né, como outras obras. Tá? Para vocês entenderem, essas obras de José Lins do Rego, né, ele parte, nessa parte dele que ele fala sobre o ciclo da cana-de-açúcar, gente, vê que massa, um menino vem de Recife, vai morar num engenho. Ou acabou-se, né, o cara vai morar no engenho, é o filhinho, né, o menino de engenho lá, por isso que o nome é chamado menino de engenho, e tudo era dele, né? Então, ainda existia os escravos, ainda existia toda uma máquina que existia para fazer com que o senhor de engenho, né, o senhorzinho, tivesse a melhor vida do mundo. Então, ele vai falar das experiências autobiográficas dele, José Lins do Rego, é uma obra autobiográfica, sobre a sexualidade dele, que começa cedo, né? Ele pega uma doença venérea com uma menina, a relação dele com a sociedade, como ele viu os negros, tá? Então, a vida dele nesse engenho do avô é que vai fundamentar esses romances dele, tá? Então, desde o esplendor até a decadência do cana-de-açúcar, ele fala, tá lá na sua obra, tá? Na obra dele, Usina, ele definiu, ele mesmo definiu as obras dele, como está aqui embaixo, tá? Entre aspas.
A história desses livros é bem simples. Comecei querendo apenas escrever umas memórias que fossem as de todos os meninos criados nas casas grandes dos engenhos nordestinos. Seria apenas um pedaço da vida que eu queria contar. Sucede, porém, que um romancista é muitas vezes um instrumento apenas de forças que se acham escondidas no seu interior. Tá? Então, nesse ciclo da cana-de-açúcar, tem características, né? O memorialismo, né? Não é só ficção, é o memorialismo das histórias que eles mesmos viveram nos engenhos. E contar a decadência física e psíquica desse processo, dessa derrocada, porque se a gente imaginar que a economia era centrada na produção da cana-de-açúcar, quando há essa derrocada, falência dessas usinas, né, desses engenhos, existe um resultado social desse processo, tá? Mas lembrando, gente, que, como toda a nossa história, quem conta a história é um menino do engenho, é um menino branco. Então, assim como nossa história nunca foi contada pelos negros, nunca foi contada pelo outro lado da história, de toda forma, é um livro contado por um menino branco que viveu naquela época. Mas ele era muito lúcido, então quando ele fala sobre a infância dele, porque José Além do Rio, quando fala de menino de engenho, é ele pequeno, né? Ele é muito lúcido para entender essa noção do subdesenvolvimento nordestino e as mazelas daquela época através de uma linguagem bem espontânea, tá? Então, tem aqui Menino de Engenho. Eu vou colocar aqui tem um filme, tá, gente? Ó, esse filme é mais novinho, tem um link lá. E eu vou colocar aqui um videozinho que faz um resuminho dessa obra, tá? Eu queria saber de vocês, se vocês respondem aí no chat, se vocês estão ouvindo o vídeo, tá? Senão eu coloco em outra forma. Vocês respondem aí, eu vou botar o videozinho, vocês respondem se vocês estão ouvindo ou não. Tá certo? Tranquilo? Pode ser? Pode. Professor, não tá dando para escutar o vídeo, não. Estão ouvindo não, né? É porque eu tenho que colocar em outra plataforma. Deixa eu botar aqui. Vou colocar agora em outra plataforma, porque eu tenho que colocar em outro tipo de... Se preparem para daqui a pouco chorar com a história de uma cachorra, viu? De uma cadela chamada Baleia. Vou colocar agora, com certeza agora vai pegar. Aí vocês vão... Você aprende na escola. Hi, how are you? Aí chega nos Estados Unidos e ouve... A casa toda vazia e o quarto de mãe fechado. Devia eu ter mais ou menos uns 4 anos no dia em que minha mãe morreu, quando em meu quarto eu dormia. Me acordei com o barulho que na casa toda havia. Gente que eu não conhecia, a casa tinha invadido. No quarto em que pai dormia, eu vi mãe corpo estendido e feito um louco meu pai por cima dela caído. A casa cheia de gente, da cozinha até a sala. E quando eu entrei no quarto, com o que vi, perdi a fala. Minha mãe banhada em sangue e corri para beijá-la. Alguém, contudo, o meu braço com força segurou bem. Chorei e quis me livrar, mas nisso chegou alguém que disse: só fica aqui a polícia e mais ninguém. Me levaram lá para dentro da casa e ouvi dizer: alguém, que grande loucura o doutor pôde fazer, matar a dona Clarice. Ninguém sabia por quê. De beijar a mãe eu sentia vontade desesperada. Contudo, via que a porta do quarto estava fechada. Me disseram: lá tem gente que está sendo interrogada.
À tarde o criado leu para a gente da cozinha os jornais com o retrato que de pai e de mãe tinha. Pareceu-me ser história que de muito longe vinha. Porém, quando vi a foto na página de um dos jornais da minha mãe estendida, eu caí em pranto, em ais. Me levaram para a praça para eu não pensar nisso mais. Até o cair da tarde brinquei com mais de um guri. Porém a falta de mãe que de verdade eu senti, quando eu mais me lembrei dela, foi na hora de dormir. A casa toda vazia e o quarto de mãe fechado. Nessa noite o sono a vi, demorou muito, um bocado, e agarrada ao travesseiro, chorei um choro abafado. Pesado, né, gente? Vamos refletir uma coisa. Lembrando que isso aí é só o começo da obra, tá? Foi o que levou ele a ir morar com o avô, no engenho. O livro, em si, fala sobre esse começo do pai que matou a mãe, mas é bem emocionante. Todo ano eu falo, mas ainda me emociono. Vai falar sobre as peripécias dessa criança dentro do engenho, mas existe essa história. A gente não pode passar isso despercebido. Vocês imaginam, numa época, a gente está falando aqui do começo do século passado, uma sociedade machista, patriarcalista, né, que a mulher não tinha direitos nenhum, não tinha direito nenhum, mulher não tinha estudo, a mulher não tinha perspectiva de nada, e acontecia muito isso, né, o homem, não sabendo lidar com a sua fragilidade masculina, nessa época do poder, matou a mãe dele. Então, a gente reflete isso até hoje, né, com esses homens que tiram a vida das mulheres, que agem dessa forma com as mulheres. Imagine naquela época que não existia lei de proteção contra as mulheres. Então, o machismo, né, esse patriarcalismo é mostrado muito nessas obras, porque se mostra que o poder estava na mão dos homens. Os homens eram os coronéis, os homens eram os senhores de engenho. Não se fala de senhoras de engenho, né? Se fala em senhores de engenho. Então, esse menino de engenho, que é o próprio José Lins do Rego, cresce revoltado com isso. Mas quando ele vai para o engenho, ele começa a ir no engenho do avô, começa a perceber que ele é uma criança revoltada, uma criança muito agitada, que tem essa motivação aí. Tá? Então, vocês vão ver muito nessa linguagem a dureza que existia na relação dos homens e das mulheres naquela época, né? O não romantismo, o machismo que os homens não podiam chorar, o machismo que os homens não podiam se portar de uma forma não padrão desse sistema patriarcal. E não é o primeiro livro, vocês vão ver lá na frente, em que a mulher é assassinada, né, pelo próprio marido. A gente vai ver em outros livros. Tem outro livro, eu não vou falar a história em si agora, mas que o coronel mata a sua esposa por ciúmes e depois descobre que ela não fez nada. Então, esse mundo patriarcalista, esse mundo dessa época, dominado pelo poder desses senhores de engenho, dos coronéis, é muito trazido dentro da obra para mostrar esse contexto social daquela época. Então, Carlinhos, né, que é o personagem principal, é um menino quando vai sofre muito com a morte da mãe, mas mostra que quando ele vai para o engenho, a vida vai trazendo para ele novas perspectivas e ele vai vivendo experiências, mas ele é um menino diferente de todo mundo. E vou ler aqui para vocês um trecho de José Lins do Rego, que é Menino de Engenho, para vocês verem a linguagem do livro, regionalista, tá, para vocês analisarem. Há 8 dias que relampejava nas cabeceiras. Meu avô ficava de noite por um tempo a espreitar o abrir rápido do relâmpago para os lados de cima. E quando se cansava de tanto esperar, botava os moleques para isso.
Lá um dia, para as cordas das nascentes do Paraíba, do Rio Paraíba, né? Via-se quase em rente do horizonte um abrir longínquo e espaçado de relâmpago. Era inverno na certa no Alto Sertão. As experiências confirmavam que 2 semanas de inverno o Paraíba apontaria na várzea como a sua primeira cabeça d'água. O rio no verão ficava seco de se atravessar a pé enxuto. Apenas aqui e ali, pelo seu leito, formavam-se grandes poços que venciam a estiagem. Nesses pequenos açudes se pescava, lançava-se os cavalos, tomava-se banho. Nas vazantes plantavam batata doce e cavavam pequenas cacimbas para abastecimento de gente que vinha das caatingas, andando léguas de pote na cabeça. O seu leito de areia branca cobria-se de salsas e junco verde escuro, enquanto pelas margens os marizeiros davam uma sombra camaradas nos meios-dias. Nas grandes secas, o povo pobre vivia da água salobra e das vazantes do Paraíba. O gado vinha entreter a sua fome no capim ralo que crescia por ali. Com a notícia dos relâmpagos nas cabeceiras, entravam a arrancar as batatas e os jerimum das vazantes. Então, estão vendo aí, gente? Por mais que ele fosse um menino do engenho, mas ele tinha noção do que acontecia. Ele fala sobre um momento de estiagem, como os rios secavam, né? As pessoas atravessavam rios a pé, né? E as pessoas iam buscar com latas na cabeça, né? Que vinham da caatinga, né? A gente sabe aí esse bioma tão importante aqui do sertão, né? Do Nordeste. E fala sobre a fome. Essas pessoas passavam fome, sede, né? E principalmente o gado ali que tinha que comer o que tinha, né? Por isso que no sertão, não sei se você já parou para pensar nisso, existe tanto bode, né? Porque o bode, ele se adaptou à fome. O bode se adaptou à realidade, né? O bode come tudo. Se quem aqui já viu um bode, uma cabra, come tudo, come papel, como o que tiver. Então, quem resiste mesmo, né, o sertão, quem resiste mesmo às secas, são animais que são rochedos, viu? O bode aí, a cabra, resiste aí de uma forma muito forte. Só que vocês conseguem entender, quando eu estava lendo esse trecho, vocês conseguem entender que não se fala de uma forma triste, assim, pessimista, chorando, não. O autor dessa geração, ele mostrava de uma forma tão crua, tão direta, que fazia com que a gente tivesse imagens da realidade daquela época, né? Pessoas que vinham das caatingas sem água e vinham pegar o resto da água, né, salobra que existia. Então, por mais que esse livro não fale exatamente sobre isso, né, sobre a seca em si, fala sobre mais da vida no engenho, também tem essa perspectiva no começo do livro, tá? Eita, pau, peraí. Eu vou ler mais alguns trechos aqui de Menino de Engenho para vocês, tá? Para vocês verem como ele... Sim, tem outra coisa. Juliane do Rego mostra Carlinhos, um menino diferente, um menino muito agitado. Fala-se sobre a sexualidade precoce que existia. Vocês sabem que os pais sempre colocavam os meninos para ter sexualidade muito cedo, né? Se aproveitavam das escravas, né? E existia essa busca pela essa prova de masculinidade o tempo inteiro, né? Do homem naquela época. Uma educação muito machista, né? Uma educação muito voltada sempre para os interesses do homem, né? Que era o senhor de engenho. E aí eu vou ler alguns trechos para vocês, tá? Os moleques estavam me esperando. Lembrando que é uma obra em primeira pessoa, tá? É o José Lins do Rego que narra a infância dele. Ele diz, os moleques estavam me esperando, mas não se aproximavam de mim. Desconfiados, eles olhavam para o meu pijama, para os meus alamares, encantados com a minha roupa. Porém, aos poucos foram se chegando, que pela tarde já estavam na intimidade. E fomos à horta para tirar goiabas e jambos. O que chamavam de horta era um grande pomar. Muito de minha infância, eu iria viver por ali, por debaixo daquelas laranjeiras e jaqueiras gordonas. Pega esse trecho aí e bota no Enem. Pode fazer uma questão do Enem perguntando a linguagem desse trecho, o vocabulário que se usa nesse trecho, revela um regionalismo muito grande, né, não, gente? Isso aí é quando ele foi morar no engenho, porque como os meninos que moravam no engenho, né, que trabalhavam nos engenhos, eram pobres, isso aí ele marca quando ele estava chegando no engenho,
O menino fica olhando para ele, é pequenininho, todo muito engomadinho, muito encantadinho, muito pijaminha. Mas depois, como crianças foram tornando intimidade, e olha as palavras aí, gente, goiabas, jambos, jaca, né, são frutas, né, são coisas que fazem muito parte da infância de quem vive nesses engenhos, né, e na nossa cultura aqui nordestina. Também ele fala sobre como eram as brincadeiras, né, no segundo trecho ele diz, ó, para os meninos, a presença de Antônio Silvino era como de o rei de nossas histórias, que não marcasse uma visita. Um dos nossos brinquedos preferidos era até o de fingirmos de cangaceiros, com espadas de pau e capacetes no ombro, e o mais forte dos nossos fazendo de Antônio Silvino. Então, você vai vendo aí que quando o Zé do Rego fala da infância dele, fora essa parte da mãe dele, que com o tempo não é que ele vai esquecendo, mas outras lembranças vão vindo, porque é diferente. O menino vem de uma cidade, que é Recife, vai morar no engenho, ele tem um mundo para ele ali, né? Então, ele diz que brincava de tudo, de cangaceiro, né? Que os cangaceiros eram meio que os heróis, né? Para muitos deles. Então, ele vai ver a infância dele de uma forma positiva. Diferente de Graciliano Ramos, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, é o último autor que a gente vai falar. Vai falar sobre a péssima relação que ele tinha com o pai dele, né? Que a gente vai falar de Graciliano Ramos. Para vocês terem uma ideia, Graciliano Ramos, quando era pequeno, ele tinha um problema na visão, a mãe dele e o pai dele chamavam ele de cabra cega, para vocês terem uma ideia. Então, o Geraldo Rego, ele, por mais que tenha esse episódio triste aí com a mãe dele, mas ele teve se você for olhar a obra dele, ele tem uma boa visão dessa infância dele no engenho, tá? Aí vou falar agora para vocês a sexualidade dele, né? Tinha uns 12 anos quando conheci uma mulher, como homem. Andava atrás dela, beirando a sua tapeira de palha, numa ânsia misturada de medo e de vergonha. Zefa Cajá era a grande mundana dos cabras do Eito. Não me queria. Vá se criar, menino enxerido. Mas eu ficava por perto, conversando com ela, olhando para a mulata, com vontade mesmo de fazer coisa ruim. Ficou comigo uma porção de vezes. Primeiro vamos analisar algumas coisas, né? Conheci uma mulher como homem, é a sexualidade dele enquanto homem, né? E ela era, quando ele diz a grande mundana dos cabras, isso aí é uma expressão nossa, né? Chamar alguém de cabra, quer dizer, ela era a mulher dos cabras, era a prostituta lá. Vejam que, por mais que ele fale isso de uma certa forma como algo normal, se percebe como existia um preconceito e um machismo grande nessa época, né? Chamando ela de grande mundana, o homem podia ter várias mulheres, mas a mulher não podia ter vários homens, né? E para você ter uma ideia aqui, né? Ela fala assim, ele fala que, olhando para a mulata, lembrando, gente, que esse termo mulata é completamente pejorativo, tá? Na época não se sabia, talvez ele não sabia disso, ou era tão comum falar isso, mas mulato vem de mula, tá? Então, essa expressão tentou se romantizar ela, mas ela não é nada romântica não, viu? E também a culpa aí da sexualidade, né? O sexo era visto como pecado, então ele diz, ó, mesmo de fazer coisa ruim, tá? Inclusive, nessa época, ele pegou uma doença venérea com ela, e ela foi até expulsa de lá, tudo. Então, é um menino que viveu as peripécias. Então, apesar de ter vivido aquilo com a mãe, um menino que viveu tem boas experiências para contar, tá? Então, vocês estão vendo que a linguagem é completamente regionalista, simples, né? Se vocês verem aquelas obras com a linguagem rebuscada, com elementos muito regionais, né? Com elementos da fauna da gente, da flora, falando dos rios, das frutas, né? É bem interessante. Então, o link do filme tá lá no Classroom, tá certo? Então, vamos assistir esse filme aí, tá de boa aí, sem fazer nada. Vão assistir lá esse filme de Walter Lima Júnior, que é Menino de Engenho. Tá lá disponível o link do YouTube lá no Classroom, tá certo? E aí, a história de José Lins do Rego, aí vai passando para Doidinho, Moleque Ricardo, e vai falando sobre a vida dele toda, tá? Sempre com experiências bem biográficas. E o último, para a gente terminar, é Graciliano Ramos. Esse daí é o queridinho é um dos queridinhos do Enem, tá?
é um autor... sim, outra coisa, esqueci de dizer. Deixa eu botar aqui, tá? Cadê? José Ernesto do Rego era paraibano, tá bom? Assim como Américo de Almeida. E... Cadê? Ui. E Graciliano Ramos era de Alagoas. Tá? Aí a gente vai ter depois Jorge Amado, que é baiano. A gente vai ter Raquel de Queiroz, que é cearense. Então, os autores são bem típicos aqui do Nordeste. E Graciliano Ramos, eu vou falar dele com um carinho muito grande, porque eu conheço todas essas obras dele, já li todas, e é uma das obras que é Vidas Secas, que a gente vai chorar junto aqui, viu? Quem aí já começou a chorar com a história do Menino de Engenho? Quando eu falar a história de Baleia, eu quero ver vocês, todo mundo aí emocionado com a história. Então, Graciliano Ramos, ele é o queridinho do Enem dessa geração. Ele e Jorge Amado. Tá certo? Vou mostrar para vocês no final umas 5 questões sobre isso. Para a gente não demorar muito, vamos logo direto ao autor. Graciliano Ramos é o cara mais diversificado dessa geração, tá? Ele foi um cara que escreveu sobre temas regionais, como Caetés, São Bernardo, que fala sobre a vida de um personagem dentro de uma grande fazenda no interior de Alagoas. Vidas Secas vai falar sobre o sertão, mas, ao mesmo tempo, também ele tem uma visão política, social grande, quando ele fala de Memórias do Cárcere. Eu vou falar para vocês, porque ele era um cara que tinha uma visão de esquerda, né, mais socialistas, e ele foi preso, lembra da Lei de Segurança Nacional, porque achavam que ele era comunista. Ele foi preso por isso, e lá na prisão, por isso que o nome é Memórias do Cárcere, ele escreveu 3 volumes de um livro que não se terminou, e depois eu vou explicar o porquê. Mas também ele escreveu questões psicológicas também, viu? Romances psicológicos aí que eu indico para vocês. Inclusive, eu coloquei lá o livro para vocês lerem, que é Angústia e Insônia. Então, Angústia e Insônia não tem esses temas sociais, não. Eles são mais voltados para uma questão psicológica, como no realismo. Então, ele tem várias vertentes. A questão mais política, a questão regional e a questão psicológica, tá bom? Então, vamos lá para a gente já ir falar sobre ele. E eu vou falar sobre 2 obras dele rapidinho para a gente ir para as questões. Nas questões vocês vão aprender muito. Vejam, lembra que eu falei que José Ernesto do Rego, por mais que ele teve aquela questão com a mãe dele, ele foi um menino que teve uma experiência positiva? José Ernesto do Rego, ele tem uma nostalgia. Ele fala da infância dele de uma forma nostálgica, no engenho que ele viveu. Graciliano Ramos, não. Essa nostalgia do universo das oligarquias daquela época, lembrando, gente, que as oligarquias rurais eram aqueles conjuntos, né, sociais que tinham como foco alguma monocultura, né, principalmente da cana-de-açúcar. Ele não fala com saudade. Ele vai analisar de uma forma áspera, tá? Mesmo sendo descendente dessa oligarquia, ele fala, faz de uma forma, critica esses senhores latifundiários de alguma forma, e quando ele faz isso, mostra um graciliano que não era a favor do que acontecia, né? Ele sofreu muito com a infância, ele tinha uma relação péssima com o pai dele. Vocês imaginam, né, aqueles homens mais brutos, né, aqueles homens mais modelo de sertanejo, né, que tinha que ser homem, tinha que se comportar como homem, né, no interior lá que falava. O pai dele era muito machista, agredia muito ele, não conversava com ele, né, porque a gente fala também, a gente tem que olhar para essa visão patriarcalista, claro, de forma crítica, mas entender o homem dessa época, né. Imagine Graciliano Ramos, uma criança que nasceu com um pai que tinha essa visão machista, agressivo, tá? Todo tipo de preconceito social naquela época podia ter tornado ele uma pessoa péssima, né? Mas não tornou, né? Inclusive, essas experiências patriarcalistas podem estar na prova de história, tá, gente? Imagina um trecho aí de Graciliano na prova de história. Porque as ideias dele, a clareza das ideias dele, vem dessas experiências infantis nessa sociedade patriarcalista, mas normalmente frustrada. Porque isso aguçou para ele uma sensibilidade das misérias, que era um sistema injusto e apodrecido.
né, de miséria, de o dinheiro só pertencia às oligarquias rurais, e sertanejos, quem trabalhava, a escravidão ainda muito latente, né, por mais que não fosse oficial, mas a gente sabe que a escravidão perdura minimamente até hoje, de algumas formas, não como antigamente, mas ainda com instintos escravistas ainda. Então, para vocês terem uma ideia, o pai batia muito nele, o pai era muito agressivo com ele, e vocês sabem que nessa visão mais machista, mais patriarcalista, o homem nunca está errado, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, tem um capítulo do livro dele chamado Infância, que é como se fosse o menino de engenho do Luizinho do Rego. Só que o Luizinho do Rego, ele fala de uma forma positiva, ele vai falar de uma forma negativa. O pai dele era tão duro, tão áspero, que o pai procurou o cinturão para bater nele e não achou e ainda culpou o filho. Vê como ele narra isso. Onde estava o cinturão? Isso é o pai dele perguntando. Ele diz: hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, desanima, como se fosse parar. A voz emperra, a vista escurece. Uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me foram os tímpanos com pontas de ferro. Junto de mim, um homem furioso, segurando-me um braço, açoitando-me, né, dando porrada nele. Talvez os vergastados não fossem muito fortes comparados ao que senti depois, quando me ensinaram a carta do ABC. Certamente o meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala como carrapeta eram menos sinal de dor que a explosão do medo reprimido. Então, aí vocês estão vendo o trauma que ele sofreu por causa do pai agressivo. Vocês sabem também, gente, que na escola, nessa época, os professores davam palmatória, né? A educação era muito agressiva naquela época, se batia nas crianças, se botava de castigo, de joelho, no milho. Então, ele fala que ou não consegue ouvir uma pessoa falar alto por causa dessa visão que ele teve agressiva naquela época, né? E aí, para a gente falar agora, vamos entrar agora em Vidas Secas, que é a história aí que tem baleia, tá certo? Gente, vocês têm que ler esse livro. Leiam o livro antes de ver o filme. Tá? É um filme antigo. E Vidas Secas está dentro do meu top 5 das obras mais lindas que eu já li na minha vida, assim, mais forte que eu já li. O próprio nome Vidas Secas não é escolhido de forma aleatória, né? O nome Vidas Secas já traz muito essa complexidade da seca, do sertão. Não é só o sertão que é seco, é a vida que é seca, né? Sem perspectiva, pobre, né? E reflete o mundo que essas pessoas viviam. Imagine uma família, eu vou contar aqui para vocês rápido, mas para vocês entenderem, uma família formada por Fabiano, que é o pai, né? Que era um vaqueiro, ignorante. Quando eu falo ignorante é sem estudo, né? Sem perspectiva, um cara que não teve formação, que foi formado nessa visão patriarcalista, um cara muito rude. A mulher dele, sim, a Vitória, que era uma mulher que, para vocês terem a ideia, a complexidade do sonho dela era ter uma cama, tá? E os 2 filhos e a cachorra baleia. O próprio nome da cachorra, baleia, já tem uma metáfora, né, minha gente? Imagine baleia simboliza aí fartura, né, da água, né, do tamanho dela. Era uma cachorra magra e o nome dela era baleia. Para vocês terem uma ideia, fala sobre o processo de migração dessa família, né, que é fixado numa tragédia, né, por causa das questões ecológicas. Vocês sabem, essas famílias elas vivem um êxodo fugindo da seca, né, e no livro se mostra que esse ciclo ele volta, né? No livro vocês vão ver que esse ciclo volta. A seca vem, eles vão e depois voltam para o mesmo lugar. E vocês vão se apresentar aí cenas muito fortes da imigração nordestina, do universo sertanejo, tá certo? E vocês vão ver que quanto mais distante, né, dessa sociedade, essa civilização, por exemplo, a gente pode dizer, mais rude e mais animalizado é. Vocês vão ver Graciliano Ramos falando sobre o personagem de forma animalizada, brutal,
tá? De instintos muito brutais. Para vocês terem uma ideia, Fabiano tinha coisa que ele não sabia nem falar. Tinha hora que ele estava falando com a mulher dele e eles começavam a balbuciar, falar como coisas rudimentares, porque como característica do realismo, né, nessa geração, eles não tinham uma profundidade psicológica, uma complexidade psicológica. E tudo o que eles pensavam não tinha muita significação, né? Não tinha uma complexidade de sons psicológica e uma expressão muito rasa, muito bruta. Então, vocês vão ver que dá uma agonia quando eles estão conversando, na reflexão que eles tinham de mundo era muito pequena, porque o mundo deles também era pequeno. E aí, essa animalização deles, né, ele fala, ele praticamente diz, né, que Fabiano agia como uma mula, né? Vai se falar sobre... Isso é uma visão mais naturalista, em que os instintos humanos estão atrelados a essa visão animalizada mesmo, né? Dessa estrutura social em que eles são figurantes nessa história. E vê que coisa interessante, vocês sabiam que na obra os dois filhos nem nome têm. Vocês imaginam você passar o livro todo e Graciliano Ramos não fala o nome dos filhos. Ele fala o filho menor e o maior. Tá? Um queria ser igual ao pai, né? Essa perspectiva desse sonho dele ser igual ao pai no vaqueiro, apesar que eram completamente pobres. Mas esses problemas não se resume só à questão de dar seca, é a consequência disso. Vê só, quando eles vão sair, né, nesse êxodo, vocês estão vendo aí que tem baleia, vocês conseguem ver baleia aí? A cachorrinha? Conseguem ver na foto aí? Eles saem, né? E eles saem com a cachorra e um papagaio. E quando eles saem, Fabiano é tão bruto que as crianças começam a cair fracas, e ele bate nas crianças, ele é grosso com as crianças. Tem hora que ele é tão acostumado com o sofrimento que se alguém morresse, ele ia deixar no meio do caminho, né? Mostra essa vida seca, quando fala de seca, não há espaço para sentimentalismo. Quem aqui já teve exemplo de vó que teve 12 filhos, já viram pessoas que têm 15 filhos, não há muito tempo no meio da pobreza para se nomear as coisas, para sentimentalismo, né? Para vocês terem uma ideia, quando eles estão começando a ter fome, muita fome, vocês vão entender agora a história, eles começam a ver o que é que vão fazer para comer. E eles olham um para o outro e eles acabam matando o papagaio e comem o papagaio. E diversas vezes se olha para a cachorra que ela pode ser a próxima alimentação deles, de alguma forma. Só que as crianças tinham uma ligação muito grande com baleia, né? E vê que coisa interessante, gente. Ao mesmo tempo que Fabiano, né, a mulher dele, assim, a Vitória e os filhos, eram meio que animalizados. Quando eu falo animalizados, é o sentimento mesmo da humanidade, né? Da visão de como eram brutos. Já a baleia, ela era humanizada. A pessoa mais humana que tinha, de sentimentos mais nobres que tinha, era a cachorra. Baleia, ela era completamente fiel aos seus donos, né? Baleia era completamente fiel aos seus donos. Para vocês terem uma ideia, ela que procurava comida para eles, resto de comida, né? Vocês vão ver que várias vezes eles comem carcaça de comida, né? Animais que estavam mortos. E teve um dia, bem que coisa linda essa parte. A gente vai terminar esse autor com uma coisa bem interessante. Baleia encontrou um preá. Você sabe o que é um preá? Tipo um rato, né? Um roedor. E ela pega, vê que narrativa forte. Ela pega esse preá. Em vez dela comer o preá todinho, sabe o que ela faz? Ela pega o preá, traz para eles, joga no meio deles, para eles comerem. Então, tipo, eles tiram da boca dela, começa a comer, não deixa nada para ela. E a fome era tão grande que sim, a Vitória, que era a mulher de Fabiano, começa a lamber a boca da cachorra para pegar ainda o resto que ainda tinha de sangue na boca da cachorra. Então, é uma narrativa muito dura, muito seca, traz uma tristeza muito grande, mas é uma narrativa que também é muito realista, muito seca.
E aí, eu vou ler para vocês, para a gente terminar, para vocês entenderem como era o clima do livro. O primeiro capítulo era chamado de Mudança. Vê como o Fabiano tratava os filhos, vejam como era a relação deles naquela época, né? Isso é o primeiro capítulo, para vocês verem. Diz assim, ó, na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes, ele chama dos infelizes, os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos espelhados da caatinga rala. Arrastavam-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo, encharcado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aiô a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa do cinturão, a espingarda de peneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou no chão. Anda, corre, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta, pegou a faca e furou o menino. Mas o pequeno esperneou acuado, depois prosseguiu. Deitou-se e fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praquejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. Então, no meio da caatinga tem os ossos, né? O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos. Anda, excomungado! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Forte, né, gente? É bem forte. Então, se vê a impaciência dele, né? Por mais que seja uma obra que fale uma questão real, é muito literária, quando diz o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Ele chamava o menino de condenado ao diabo, furou o menino, não tinha essa sensibilidade. Era assim que Fabiano era, tá? E agora, eu vou falar uma parte, para a gente terminar de falar do livro, vocês vão ver que ele vai ter várias partes do livro que vai se mostrar a desgraça, né? A dor, da fome dessas pessoas. E ele vai encontrar o soldado amarelo, ele vai ser enganado, né? Vocês vão ver que existia uma pequenez da linguagem, dos sonhos dessas pessoas, que era por causa da seca. E para terminar essa obra e terminar também a aula de hoje, eu vou falar do momento mais triste do livro, tá? No meio do percurso, Baleia, que era tão fiel à família, né? Ela começou a se coçar. E depois a família percebeu que ela estava com alguma doença, tipo uma sarna, alguma coisa que ela estava muito doente. E aí, de forma bem bruta, Fabiano decidiu fazer o que com ela? O que vocês imaginaram que Fabiano fez com ela? Pegou a espingarda e deu um tiro na cabeça dela? Matou ela. Aí mostra aí a agora é uma coisa tão linda, ao mesmo tempo forte, que mostra como não existia espaço para sentimentalismo. Realmente não tem, né, gente? É uma vida muito dura, por isso fala vidas secas. Mas quando ela morre, parece um anjo. Eu vou mostrar para vocês quando ela morre, tá certo? É muito lindo. Veja o que ele diz aqui, ó. Isso aí é quando ele foi matar ela, tá certo? Examinou o terreiro, viu Baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de Turco. Levou a espingarda ao rosto. Ele botou a espingarda no rosto dela. A cachorra espiou o dono desconfiada. Enroscou-se no tronco e foi se desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas pupilas negras.
Aborrecido com essa manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca curral, deteve-se no morão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se a Virgem Maria e os meninos rolaram na cama chorando alto. Eles gostavam muito de baleia, né? Fabiano recolheu-se. Você sabe que nessa época a mulher não fazia nada, né? Só aceitava tudo que o homem fazia. E Baleia fugiu precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de lógica. Meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em 3 pés. Dirigiu-se ao copiar. Veja que quando ele fala de Baleia, ele não fala pata, ele fala pé, né? Ele humaniza Baleia. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada. Saiu depois sem destino aos pulos. Defronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira. E, perdendo muito sangue, andou como gente, em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de despojar-se ali, cobrir-se de poeira, nem o cachorro quando bota poeira em cima, né? Evitava as moscas e os mosquitos, e enquanto se levantava, tinha folhas secas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Então, depois que ela levou o tiro, ela saiu correndo. Não tem como um cachorro se banha na areia, né? E o cachorro, às vezes, se mela de areia, ela se molha para evitar que os mosquitos ficassem em cima. Aí eu vou mostrar agora para vocês, para terminar, o vídeo dessa parte do filme, e depois eu vou ler o trecho que fala como ela percebeu tudo isso e a gente termina a aula, tá certo? Vamos acompanhar a parte do filme? Pode ser? Pode. Prepara aí as lágrimas, viu? Depois a lágrima é depois que vocês vão ver o que ela pensa depois que ela levou o tiro. Fica quieto aí! Deita! Fica! Vou matar a baleia! Vou matar a baleia! Baleia! Que excomungado! Fica aí! Nojento! Babão! Tá doente! Não serve pra nada! Que é co. Que é co. Baleia. É co. Que é co.
Pronto, acabou. O pior não é isso, não. Agora, para vocês entenderem, vocês viram como chocam as coisas que se colocam? Então, tinha uma intenção nisso. Vocês viram que... mas a parte mais emocionante ainda não é essa. Vocês viram que ele sempre animaliza os personagens, né? Vocês imaginam... Graciliano Ramos vai fazer uma narrativa depois, quando ela leva o tiro, do que ela estava pensando, a análise que ela estava fazendo na cabeça dela. Vê só, eu vou ler para vocês para a gente terminar a aula da gente, tá certo? Tem algumas questões para analisar, eu analiso depois na próxima aula, tá certo? Eu vou ler o trecho para vocês verem essa humanização de Baleia e essa animalização. Vocês viram que a mãe, tinha a Vitória, ela sabia que o marido estava errado, mas a mulher não podia intervir, né? Vou ler para vocês agora para a gente terminar e falar um pouco mais do final do livro, tá? Bem rapidinho. Aqui, ó. Eita, peraí. Tem que terminar a aula. E aí, vocês acham ou não que, essa geração traz a realidade, mostra de forma bem crua? A intenção era essa. Porque, vê, se a literatura não trouxer isso de forma crua, direta, como é que ia sensibilizar? Então, a intenção era essa. Vê, sabe o que Baleia pensou, gente? Eu vou ler para vocês a parte dela, depois vou ler o último trecho do livro, para a gente terminar a aula da gente. Isso é depois que ela levou o tiro, tá? Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nessa posição torcida, mexeu-se a custo, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia. Uivava baixinho e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão, com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio, o fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos à noite? Ela morrendo e preocupada em proteger os animais. A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Aquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó, onde sim a Vitória guardava o cachimbo. A Baleia queria dormir. Acordaria feliz no mundo cheio de preais. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, um chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preais, gordos, enormes. Veio a visão de Baleia e tudo isso. Então, ela era mais humanizada, ela mais humanizada, ela teve até vontade de morder ele, mas depois ela viu que ela podia ter culpa também. Ela, mesmo morrendo, ela disse que tinha a obrigação ainda de pegar as cabras, e você vê que, no fundo, ela não tinha mágoa, ela disse que o que ela sonhava era um mundo cheio de preais, mas sabe para quê? Para ela oferecer para os donos. E ela pensando em se enrolar na areia com as crianças, e todo mundo ficaria feliz. Então, vocês estão vendo aí que a humana da história era a Baleia, né? É bem triste, mas reflexivo. Para a gente terminar, Vidas Secas, Fabiano volta para casa, volta a seca, e esse ciclo volta tudo de novo. Então, vocês vão ver que Vidas Secas, o ciclo, ele vai
por isso chama mudança, né? E o ciclo, no final, vai acontecendo tudo de novo. Então, a obra que eu indico a vocês. E, para terminar, tem a obra São Bernardo, que eu não vou falar muito sobre ela, mas fala sobre a vida de Paulo Honório, que era um cara que muito ganancioso, que queria tudo na vida dele, e ele acabou casando com uma mulher chamada Madalena. O ciúme dele foi tão grande em relação a essa mulher que ele matou essa mulher por ciúmes e depois percebeu que essa mulher não tinha culpa de nada, né? É uma mulher que não tinha culpa de nada. Aí mostra que eu já falei para vocês o machismo, o patriarcalismo, né? A visão do poder do homem naquela época, mas ao mesmo tempo também mostrando um homem incapaz dessas ações positivas pela própria criação daquela época também. Vai se mostrar um cara, né? São Bernardo é o nome da fazenda, tá? E para a gente terminar, eu vou ler para vocês o próprio Paulo Honório falando sobre a culpa que ele tinha de ter matado Madalena. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. E a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da profissão. Foi esse modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me exibe essas deformidades monstruosas. A velha está quase a extinguir-se. Julgo que delirei a sonhar atoleiros, rios cheios de uma figura de lobisomem. Lá fora, uma treva de diabos, um grande silêncio. Entretanto, o luar entra por uma janela fechada e o nordeste espalha folhas secas pelo chão. A complexidade também da cabeça do homem, né, no realismo existe essa tentativa de fazer uma análise psicológica dos personagens, que é aí a decadência de um cara, Paulo Honório, que enganou seu chefe para conseguir as terras dele, não se deu bem amorosamente e acabou na decadência. E os últimos 2 livros dele, que é a Angústia e Insônia, é um livro de uma análise psicológica muito grande, e Angústia fala sobre... É um dos livros mais amargos da literatura, fala sobre frustrações, agonia, chega a ser neurose e psicose de um personagem, e Insônia fala sobre o autor falando sobre aquela atmosfera cinzenta que é viver a insônia, tá bom? Memórias do Cárcere, que eu já falei para vocês, é uma obra que ele escreveu preso, né, dentro da cadeia, por acharem que ele era comunista, é autobiográfico, né, ele vai falando sobre tudo que ele passou na cadeia e denuncia os maus-tratos que existiam dentro da cadeia. Eu ia analisar algumas questões, mas eu deixo para a aula que vem. Então, na aula que vem, a gente vai analisar as questões do Enem e falar sobre 2 autores também dessa mesma perspectiva aí do regionalismo, que é Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que às vezes eu falo, mas é uma forma de analisar para vocês. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham se emocionado aí. Leiam os livros, assistam os filmes, está lá no Classroom. Chama a mãe de vocês aí, o pai de vocês, a família, bota esses filmes para assistir, Menino de Engenho, Vidas Secas, e curtam a literatura é muito bom. Tá bom? Um abraço. Tchau, professor. Obrigada Tchau. pela aula. Vou lhe dar bloco no Instagram. Dê não.